a gente não tem grandes produtores no Brasil. Então a Globo Filmes, que hoje tem feito esse trabalho, tem aí conseguido fazer, pega as minisséries, tem um know-how bastante grande, além desse know-how, tem equipamento suficiente para fazer boas produções, então tem aproveitado esse nicho de mercado e construído muitas coisas em questão do cinema. Fora isso, a gente tem, por exemplo, a Casa do Cinema de Porto Alegre, que a gente já citou, a gente já conversou outras vezes aqui também, que faz um trabalho muito bom, mas sempre tem aquela limitação em relação a custo. Mas, por exemplo, a Casa do Cinema de Porto Alegre tem um excelente filme sobre futebol, que é um documentário curto, cerca de 13 minutos, que é o Barbosa, que vai falar sobre a Copa de 1950, que o Brasil perdeu em pleno Maracanã. Então, assim, ele faz uma história ficcional, mas meio que resgata, consegue fazer um resgate aí, meio que documental no sentido de trabalhar com a perda da Copa do Mundo em pleno Maracanã, e que foi aí levou aí quase a nação inteira ao choro, em função dessa perda da Copa em plena final, em pleno Maracanã, e todo mundo tinha certeza da vitória. Inclusive tem um trechozinho que uma fala do então prefeito, dizendo o seguinte, vós brasileiros que daqui a pouco sereis campeões do mundo, antecipando o resultado. Buscando antecipar o resultado, porque a certeza era tão grande, que não... E ele comenta, eu lhes entrego o Maracanã e agora espero que vocês me entreguem a taça. A taça. E aí... Mas diferente do momento atual, Porque a despeito diferente de toda a tristeza que a gente sentiu, a bem da verdade a gente sabia que esse time não estava com aquela bola toda, Diferente de 1950, diferente. Quando o time... muito diferente. Em 1950 o Brasil impressionava, pela qualidade dos jogadores, e óbvio o futebol era diferente. Era uma base formada pelo Vasco, na época conhecido ainda o Expresso da Vitória, que tinha sido campeão de um grande torneio, era quase entendido como um torneio mundial, em que veio Milan, Juventus para cá, da Itália na época disputar, e tinha nessa base desse time, então consistente, o goleiro Barbosa. O goleiro Barbosa, um grande goleiro, um dos maiores goleiros que o Brasil já teve, indiscutível naquele momento titular da seleção, e foi responsabilizado por um lance, que até hoje a gente tem uma câmera somente para assistir, a gente não sabe se foi responsabilidade dele ou não, na verdade ele quis antecipar o cruzamento do Didi, e o Didi inteligentemente chutou a gol, e isso fez com que o Brasil inteiro naquele momento fosse derrotado, perdesse a Copa, e o Barbosa levasse essa pena consigo até o fim da vida, ou seja, terminou a vida dele, pouco lembrando o grande goleiro que foi, e os inúmeros títulos que conquistou, mas sem esquecer o maracanaço, sem esquecer aquele dia em que o Brasil perdeu a final para o Uruguai por 2-1. Mas há quem diga também que nós fomos agora desclassificados por culpa do grande goleiro. Do Júlio César. Quem sabe daqui a alguns anos a gente fale da mesma forma de Júlio César. Espero que não, Espero que se não tenha sido agora, que daqui a 4 anos, de repente, se não for ele, um outro, que não surja um novo maracanaço, mas que o goleiro feche o gol e que em 2014 a gente consiga erguer a taça. Dentro do Brasil. Dentro do Brasil. No documentário que você comentou, do Barbosa, ele consegue trazer aquela carga de sentimento, Ele faz com que a gente, mais ou menos, tenha uma ideia do que sentiu a população em 1950. Na realidade, sim. Eu acho que duas questões bem interessantes com relação a esse fato, que a gente já discutiu, já conversou aqui entre a gente, que, primeiro, o Barbosa fala o seguinte, a pena máxima no Brasil são 30 anos. E ele estava levando isso o resto da vida, já fazia 48 anos quando foi feito o documentário, então ele ainda se sentia pagando essa pena. E o segundo ponto, que é a questão do Didi, o próprio Didi. Eu vi uma entrevista dele também nos anos 90, ele falando o seguinte, que se ele soubesse que ele causaria uma tristeza tão grande para uma nação, como ele viu depois do jogo, andando pela cidade, vendo toda a cidade quieta, parada, e a tristeza que se abateu sobre o Rio de Janeiro e, consequentemente, todo o Brasil, toda a nação, ele comentando que ele não teria feito aquele gol, ele não teria marcado aquele gol. Lógico, eles foram campeões, fizeram a festa deles, com certeza, na hora você está na competição, você não vai pensar nesse tipo de questão. Mas eu vi uma entrevista na qual ele fala exatamente isso. A tristeza que eu causei não tem preço, é impossível você saber o que eu senti naquele momento por eu ter causado essa tristeza. Didi, inclusive, que foi agora recentemente homenageado, ou seja, no Maracanã, ele teve a possibilidade de colocar o pé dele lá na Calçada da Fama, ou seja, no espaço, que dedicam-se aos maiores atletas que passaram por aquele espaço, e que nos faz lembrar automaticamente a Copa do Mundo e o cinema, como esse laço pode ser forte justamente pela emoção que a Copa traz,
né, e que o cinema consegue trazer para o telespectador. Eu acho isso fundamental, né, e até outros filmes surgiram, né, de Copa do Mundo, e isso faz com que o cinema consiga trazer novamente, a gente relembrando hoje, se a gente assistir Barbosa hoje, a gente consegue se colocar, né, sentir a emoção de 1950. E aí, aproveitando, falando dos outros filmes, uma coisa que pouca gente sabe é que a FIFA tem uma série de filmes oficiais. Cada Copa do Mundo ela faz os filmes oficiais. E um desses filmes que foi feito por um diretor brasileiro é o Todos os Corações do Mundo, que é justamente um filme que vai contar a conquista da Copa nos Estados Unidos em 94, pelo Brasil. Né? E é um filme extremamente interessante porque assim, narra toda aquela saga, a forma como ele construiu esse documentário assim, é como se fosse jogo a jogo, como se fosse uma batalha, até chegar na batalha final, que é Brasil e Itália, né? E que você tem assim cenas maravilhosas. Tem, por exemplo, a cena no filme, no finalzinho, que quando vai, né, para a prorrogação, então aparece o Romário em primeiro plano e o Baggio por trás, né? E depois, quando, né, tem os pênaltis, o Romário vai, converte o pênalti dele e o Baggio dá a felicidade geral para a nação quando chuta para fora. Modo, vamos comentar um pouquinho o documentário Pelé Eterno, um trabalho assim muito bacana do Aníbal Massaini Neto. Né? O Pelé Eterno é um documentário também, é outro filme que acaba sendo assim, essencial no sentido de resgatar a história em si. E o Pelé, querendo ou não, é Pelé, né? Edson Arantes do Nascimento, que ele próprio sempre vai falar no Pelé na terceira pessoa, ele sempre se refere, né? O Pelé, porque o mito é muito maior do que o próprio homem. E no caso desse filme são 400 gols, né, a narração dos 1.200 e poucos gols que o Pelé fez, e o resgate, inclusive 2 dos principais gols, o mais bonito que o Pelé fala, que ele próprio diz que esse foi o mais bonito que eu fiz, não existiam imagens, foram recriados digitalmente para poder fazer o documentário. Então é um filme assim, essencial no sentido de quem gosta de futebol, quem quer saber um pouquinho mais sobre a vida do Pelé, a biografia e sobre, né, a grandiosidade dele dentro do esporte, né, é essencial enquanto documentário. Otero, puxando um pouco de brasa para o nosso assado e comparando, eu nunca vi um documentário do Maradona, né? Mas depois que a gente acompanha um documentário como esse, eu acho que não tem para Maradona, né?